Boa tarde a todos, boa tarde a todas, bom dia, boa noite para quem está nos vendo não online síncrono, né? Para quem não está nos assistindo assíncrono. Nós estamos aqui no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, reunidos, né? Para a sequência do seminário, né? Diálogos para o Futuro, Transição Energética e ODS 7. Hoje o tema é inovação e sustentabilidade na operação de sistemas de energia. Então a ideia é explorar as abordagens inovadoras e sustentáveis na operação do sistema elétrico nacional e também discutir o papel das energias alternativas na matriz energética brasileira a partir das experiências de um grande centro de pesquisa que é o CEAR. Então, conosco aqui hoje estão o Alexandre Zucarato, do Operador Nacional do Sistema, ONS. Então, Alexandre Nunes Zucarato é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, tem 24 anos de experiência no setor elétrico. Na ENGIE Brasil Energia atuou como gerente de estratégia e inovação, como consultor de desenvolvimento de novos negócios e analista de assuntos regulatórios e de inteligência de mercado. Na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, foi gerente de preços de energia e, na sequência, de inteligência de mercado. Durante 6 anos, atuou como pesquisador no Laboratório de Planejamento de Sistemas Elétricos de Potência, o LabPlan, da UFSC. Na ONS, está no 2º mandato como diretor de planejamento. Também está conosco hoje aqui o professor Euler Macedo, do CEAR da Universidade Federal da Paraíba. Então, Euler Cássio Tavares de Macedo recebeu o título de engenheiro eletricista, mestre e doutor em engenharia elétrica, respectivamente, pela Universidade Federal de Campina Grande, ex-bolsista CAPES do programa Brafitec, Brasil-França em Engenharia, foi professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, de março de 2010 a outubro de 2011. Atualmente é diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis, o CEAR, e da unidade Embrapi, EAR, da UFPB. Professor do Departamento de Engenharia Elétrica, fundador do Laboratório de Fabricação Digital, FabLab, da UFPB. Ex-coordenador do Doutorado Acadêmico para Inovação, da UFPB, coordenador do Projeto Fórmula Elétrico, UFPB, ex-tutor do Grupo PET Elétrica. Ao longo dos anos, vem desenvolvendo diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com empresas públicas e privadas. Eu sou o professor Fernando Canépoli, eu vou fazer a moderação, né, desse seminário de hoje. Sou professor da Universidade de São Paulo, do campus de Pirassununga, e atualmente estou no programa Ano Sabático no Instituto de Estudos Avançados da USP, onde desenvolvo um projeto de transição energética, ODS 7, visando a multidisciplinariedade, né, e a visão dos outros campos de conhecimento, além da energia, em prol da transição energética. Então, no YouTube, onde está sendo transmitido agora aqui esse seminário, né, nós não abrimos o chat, e as perguntas elas podem ser enviadas para iea.responde@usp.br. Nós teremos, então, na sequência, a apresentação do professor Euler, posteriormente do Alexandre, e depois nós iniciamos uma sessão de perguntas e respostas, né? E o nosso horário de previsão de término é para daqui a 1h30. Então, Euler, muito obrigado pela presença, satisfação revê-lo novamente. Pode ficar à vontade aí. Obrigado. Olá, pessoal. Boas saudações aí a todos e todas que nos assistem, que nos acompanham. É um prazer estar aqui hoje participando desse evento, junto com o professor Fernando e o Alexandre. E vamos tentar mostrar um pouquinho do que é que a gente tem feito aqui no CEAR. Eu, como foi dito, eu sou professor da graduação e da pós-graduação em Engenharia Elétrica e com uma característica um pouco, vamos dizer, diferente boa parte das universidades, a gente tem buscado cada vez mais fazer a atração e a aproximação do mercado, das empresas, das indústrias, e principalmente de um setor tão estratégico para o país, que é o setor da energia. Ou seja, não existe país desenvolvido sem que haja uma oferta de energia de qualidade e confiável. Então, fico muito feliz de poder estar. Vou apresentar alguns cases, alguns exemplos de projetos que a gente tem desenvolvido e que totalmente correlacionados com a área de atuação aí do Alexandre no Operador Nacional de Sistema.
Então, vou compartilhar aqui a tela e caso tenha algum questionamento, o professor Fernando, o Alexandre, também fiquem à vontade para perguntar, assim, é realmente algo que terei o maior prazer em estar interagindo e com certeza essa interação faz com que os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, eles consigam ter uma abrangência melhor do que é feito. Bem, hoje a minha apresentação ela vai, como um dos tópicos desse tema é justamente a questão da inovação no setor elétrico, eu vou trazer aqui um instrumento de inovação que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é a Embrapi. E aí eu vou explicar um pouquinho mais de como é que isso funciona. Então, hoje, essa é vamos dizer, uma temática cada vez mais importante e que tem tido destaque não só aqui no Brasil, mas aqui em todo o mundo. Eu trago aqui um exemplo de uma reportagem que mostra justamente que ainda existe um aumento de demanda de energia e que isso coloca em risco justamente a questão da transição energética. Esse aqui já é outro exemplo que traz, que mostra ainda a demanda crescente por combustíveis fósseis e que eu trago ainda um recorte dessa reportagem que muitas vezes as pessoas não têm noção. Como nós estamos vulneráveis a diversos outros riscos, dentre eles a questão geopolítica, no sentido de que eu trago aqui, só para vocês terem uma ideia, que em uma semana, por exemplo, o barril de petróleo saiu de US$ 50 para US$ 90 só por conta do anúncio lá do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, em um país que tem a economia muito baseada na questão do petróleo e que toda a cadeia de produção é baseada nisso, se torna algo muito complicado, principalmente até na questão da alimentação. Esse aumento de praticamente 100% no valor do barril de petróleo, isso chega na ponta do consumo, isso chega na variação de preço de alimentos, então realmente é algo que é um pouco até complexo e cada vez mais caótico no sentido. E nesse contexto, como eu falei, até um pouco caótico, há mais de 10 anos temos o CEA, que é o Centro de Energias Alternativas e Renováveis. Isso aqui é a estrutura do prédio nosso de 9 mil metros quadrados que foi inaugurado agora recentemente. Nós ficamos aqui em João Pessoa, na Paraíba, e é um centro que ele vem de um histórico de mais de 50 anos. Como é que é isso? Aqui na UFPB, nós somos um dos pioneiros a trabalhar com energia solar. E em 1974 foi criado ou fundado um laboratório chamado o LEIS, o Laboratório de Energia Solar, que desde aquela época já estudava energia solar, seja com a parte de concentradores solar, a parte de aquecimento, aí aplicações até mais simples, como as frutas, dessecar frutas e outras aplicações que permitiam fazer com que a geladeira solar, o fogão solar e aplicações que permitiam ter uma melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio da aplicação da tecnologia solar. Então, a partir desse laboratório, foi criado em 2011 o centro, que temos, além dessa infraestrutura, o principal, as pessoas. Hoje nós somos 60 docentes, divididos em dois departamentos, o departamento de Engenharia Elétrica, que é um curso mais consolidado, as pessoas já têm mais noção do que é aplicar, do que se faz a aplicação, e outro curso chamado Engenharia de Energias Renováveis. Foi um dos cursos pioneiros no Brasil em ter um curso de engenharia de graduação focado especificamente no estudo das fontes renováveis de energia. Nesse curso, nós temos também a parte elétrica, ou seja, a parte de energia solar, a parte de eólica, mas também adentramos em outras frentes da engenharia, como a parte de biocombustíveis, a parte de novos materiais, a parte também de sustentabilidade, de pegada de carbono, célula de combustível e várias outras aplicações que permitem ter, por exemplo, aplicações de solar térmica e outras aplicações que permitem fazer com que as energias renováveis sejam empregadas num espectro mais amplo. Hoje já somos um corpo de praticamente 1.000 alunos de graduação, um pouquinho mais de 250 de pós-graduação. E outros números que eu gosto de sempre ressaltar nessa apresentação é justamente esses da terceira linha.
que mostram a capacidade inventiva dos nossos docentes. Já foram, nesses últimos 10 anos, mais de 65 pedidos de patentes, e que, pela característica dos nossos docentes, a gente não quer só fazer patente, a gente não quer só fazer paper, a gente quer realmente fazer com que essa tecnologia ela chegue no mercado. E de que forma a gente tem feito isso? A partir de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou P&D, que faz com que, junto com as empresas, a gente pegue essa tecnologia que é desenvolvida, essa capacidade inventiva e coloque no mercado. Então, vou passar um vídeo aqui curto de 3 minutos que mostra um pouquinho da infraestrutura que a gente tem hoje e que vai agora, como o nosso prédio foi recentemente entregue, a gente vai estar transferindo esses equipamentos e complementando para aquele novo prédio que eu mostrei no início da minha apresentação. O Centro de Energias Alternativas e Renováveis tem como missão gerir conhecimento científico e tecnológico, formando cidadãos profissionais e cientistas, além de prestar vários serviços à sociedade, por meio do desenvolvimento de atividades integradas de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica nas áreas de engenharia elétrica e de energias alternativas e renováveis. Excelente. Na sequência, aqui trago alguns parceiros industriais que a gente tem desenvolvido projetos de forma contínua. Por exemplo, um dos nossos hoje atuais grandes parceiros é a Huawei, a Stellantis, até aqui eu coloquei aqui a SCA, porque foi quando nós fizemos o projeto, eles mudaram recentemente para a marca Stellantis. A VL é uma empresa austríaca de eletrificação, vou mostrar uns cases também com ele. O Grupo Energisa, também atua em vários estados aqui do país. Opal é uma empresa de simulação em tempo real canadense, que nós temos um simulador, um equipamento aqui que a gente chama de Rio, ou Harden the Loop. Rio Alto e Ao Sol são empresas de geração de energia solar. Ao Sol, até algum pouco tempo atrás, foi adquirido pelo Grupo Energisa e hoje se chama Reenergisa.
E a Comal é uma empresa do grupo Stellantis italiana na área de automação, que é aquele proprietário daquele braço robótico que foi apresentado aí no vídeo. E em 2021, devido a essa interação que a gente tem com as empresas, nós somos credenciados como unidade Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é Embrapi, eu até brinco que é a irmã mais nova da Embrapa. A Embrapa é uma empresa já bem mais consolidada, que atua no segmento de inovação para o setor agrícola, e até por isso que o Brasil hoje é uma potência, principalmente na parte de grãos, e muito dessa tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa, que é utilizada no agro brasileiro, ela tem essa visão justamente de ter a inovação. Então, como ferramenta e como alternativa para fazer o aumento da competitividade das empresas nacionais, há 11 anos atrás foi criada a Embrapi. E como é que a Embrapi funciona? Ela foi justamente verificar quais eram as dificuldades que as empresas nacionais tinham em fazer a inovação. Primeira pergunta, quem é que faz inovação no Brasil? Muitas vezes as empresas de grande porte, elas têm laboratórios de P&D internos e conseguem fazer o desenvolvimento das pesquisas, mas a grande maioria das empresas não possuem. E quem faz hoje pesquisa no Brasil, além dessas empresas, são justamente as universidades e os centros de pesquisa privados. E como é que funcionava essa relação? Muitas vezes a empresa dizia, a universidade não fala a mesma língua que a empresa. Do outro lado, a empresa dizia, a universidade dizia que a empresa só queria tirar vantagem. Então, essa desconfiança de ambos os lados acabou sendo mitigada e diminuída justamente com a chegada da Embrapi, que pegou as principais dores que existiam das empresas e tentou resolver. Outra dor, por exemplo, a questão de demora, o tempo que precisava para fazer um convênio, por exemplo, com a universidade. Muitas vezes diziam que eram 6 meses, 7 meses, até um ano. A gente consegue, para vocês terem noção, uma vez que está toda a documentação do plano de trabalho e o acordo de parceria feito, o nosso tempo médio é de 21 dias. Já teve projeto que a gente assinou em 7 dias. Outra coisa também que a empresa reclamava, eu não tenho dinheiro, ou fazer inovação é caro. E para isso, o que é que a Embrapi fez? Eu vou mostrar no próximo slide. Ela entra com até 1/3 do valor do projeto em recurso, em financeiro, justamente para contribuir com o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, o foco agora das universidades ou das unidades Embrapi é justamente na inovação das empresas e indústrias. Então, isso direcionou agora recentemente para as empresas do setor elétrico também e outras fontes de agências de fomento para poder justamente fazer com que haja esse desenvolvimento da inovação aqui no Brasil. Outra coisa também, a Embrapi ela não tem participação na propriedade intelectual. A propriedade intelectual fica entre a universidade e a empresa e com possibilidade, por exemplo, da empresa ter 100% da propriedade intelectual, com o pagamento por isso. E, como eu falei, o modelo Embrapi ele foi baseado no Instituto Fraunhofer, da Alemanha, que faz o quê? Que até 1/3 do valor do projeto ele seja subsidiado pela Embrapi com recurso não reembolsável, e o restante, os outros 70%, ele fica entre a empresa e a unidade Embrapi. Por quê? A unidade Embrapi ela entra também com recurso econômico, hora de pesquisador, hora de equipamento, e isso faz com que haja uma redução do valor do projeto por parte da empresa. E a empresa ainda tem outras facilidades, ela pode usar para fazer esse projeto o recurso próprio, mas ela também pode ter o Sebrae, ela pode ter o BNDES, a FINEP. Empresas do setor elétrico, que é o nosso caso aqui, elas podem utilizar recurso ANEEL para poder também fazer a obrigatoriedade que eles têm da inovação e maximizar esse investimento com o recurso Embrapi. Rota 2030, que agora está em transição de nome para o programa Mover, que é justamente para empresas do setor automotivo que necessitam ter uma eficiência energética, desenvolvimento de projetos, a parte de eletrificação. Então, ela pode utilizar esses recursos que também são de obrigatoriedades para fazer. E empresas que têm a produção de bens de eletrônicos aqui no Brasil, eles também têm um subsídio chamado Lei de Informática, que permite também estar alavancando o recurso com o recurso Embrapi, do projeto. Então, é algo bastante atrativo para a empresa.
E a gente, aqui na UFPB, a Embrapa ela foca em nichos, ou seja, onde você é muito bom é onde a gente quer que você atue. E aqui a nossa área de expertise, uma delas é a tecnologia e otimização de energia, incluindo as renováveis. A gente achou que isso seria o mais amplo possível para o que a gente trabalha. E a gente subdividiu em duas sublinhas: o gerenciamento de energia, sistemas de conversão e eficiência de energia, e agora a gente está trazendo uma terceira sublinha que é justamente inteligência artificial. Porque vocês vão ver nos projetos que eu vou apresentar, ela é um emprego muito forte de IA. Então, a gente cada vez mais tem usado isso na energia. E eu vou trazer alguns projetos realizados só para vocês terem noção de um pouquinho da expertise que a gente tem. Um que está em execução e, por coincidência, eu vou estar até agora, na semana que vem, visitando lá na Amazônia, uma termoelétrica. Ela tem umas características de operação e, para isso, a gente fez o desenvolvimento de um gêmeo digital, ou seja, é uma ferramenta computacional que permite replicar o funcionamento de um equipamento ou uma instalação física para poder otimizar ela, e otimização utilizando inteligência artificial. Então, como é que eu posso garantir essa operação eficiente dessas termoelétricas? E aí a gente desenvolveu esse gêmeo digital que agora já está sendo concluído em fevereiro de 2025, e agora a gente já está indo para a fase final de implantação em loco lá na Amazônia. A solução permite, justamente, além de fazer essa otimização, também permite simular e treinar operadores para fazer justamente com que essa termoelétrica ela tenha um melhor uso e tenha o uso cada vez mais otimizado para atender a demanda daquela região. Outro problema real que a gente está desenvolvendo agora, um equipamento, por exemplo, que é capaz de identificar as perdas técnicas causadas por desvio, vamos dizer, por fraudes, o famoso gato. A gente está desenvolvendo um equipamento que vai permitir dizer ou identificar, sem necessidade de quebra nenhuma da instalação, a localização desse furto. Então, um projeto também bem inovador, desenvolvido com a Energisa, que está com o desenvolvimento já em fases finais aí. Outro problema também que a gente está desenvolvendo são para empresas do setor agrícola. Isso aqui é um projeto, por exemplo, financiado pelo Rota 2030, e permite agora a gente fazer a geração de energia para alimentar esses implementos agrícolas a partir do movimento do eixo do trator. Atualmente, esses equipamentos eles utilizam óleo diesel. E aí, como é uma tendência a questão da transição energética, a descarbonização, nós conseguimos fazer um sistema que permite essa geração de energia e alimentar todo esse sistema sem necessidade de combustível. Voltado agora para o setor elétrico, outro problema também que era recorrente em subestações, eles utilizam essas baterias, chamada bateria estacionária. Essa bateria ela passa boa parte do tempo sem ser utilizada, mas quando falta ou tem algum tipo de falta de energia na subestação, ela tem que entrar em operação. Cada célula dessa daqui, cada bateria que vocês estão vendo isso aqui, isso é uma célula. Ela tem em torno de 2,2 volts. Então você precisa fazer uma conexão em série, em paralelo, para poder justamente aumentar o nível de tensão e alimentar os sistemas que ela, vamos dizer, deve salvaguardar. E o que é que acontecia? Muitas vezes, uma única célula dessa, ela danificava, ela morria, vamos dizer, como é que a gente fala geralmente, ela perdeu a sua vida útil e comprometia todo o sistema do banco de baterias. Então, isso aqui foi um projeto que foi desenvolvido com a bateria Moura, que a gente conseguia fazer, por exemplo, a partir da medição da tensão, corrente e temperatura, eu conseguiria dizer quanto é que estava de capacidade de carga dessa bateria e o estado de carga, justamente dizer quantos por cento, vamos dizer, e a vida útil dessa bateria. Isso permitia reduzir o risco do sistema como um todo e também fazer o monitoramento e acompanhamento da vida útil dessa bateria para, caso seja necessário fazer uma substituição de forma antecipada, a gente poder estar fazendo isso. Isso depois se tornou um produto da Moura e a gente ficou bem feliz com a aplicabilidade disso. Outro projeto também que tem total relação com o ONS é justamente foi desenvolvida essa ferramenta computacional que permitia que uma concessionária de energia, no caso também a Energisa, ela dizer quanto de energia ela vai precisar ou qual a demanda de energia que ela vai precisar para um universo de até um horizonte de 5 anos para frente. E como é que funcionava isso até então, Fernando?
eles brincavam lá que era até o SAP, o Sistema Avançado de Planilha. Passava três engenheiros durante o ano todo pegando dados e colocando, quando fazia isso, ainda tinha um erro muito grande. E como é que a gente fez para resolver esse tipo de problema? Nós pegamos dados de 65 subestações aqui da Paraíba, cada subestação dessa com diversos equipamentos, cada equipamento gerando dados a cada 15 minutos, e nós pegamos um intervalo de 10 anos de dados. Com isso, a gente conseguiu fazer uma ferramenta computacional baseada em inteligência artificial e lógica fuzzy que permitia prever a demanda de energia para os próximos 5 anos e, adicionalmente, como eu tive acesso a toda a base de dados, eu conseguia, por exemplo, identificar onde tinha problema na automação da subestação. A gente desenvolveu uma ferramenta computacional que, quando eu colocava o cursor em cima da subestação aqui que foi georreferenciada, ele já aparecia tipo um semáforo dizendo a qualidade da automação que aquela subestação tinha. E, consequentemente, já direcionar a manutenção, já fazer com que o sistema se tornasse mais confiável, permitindo uma operação e o atendimento, vamos dizer, do fim, que é o fornecimento de energia. Então, a gente conseguiu identificar vários problemas de automação que diminuía a confiabilidade do sistema como um todo. E aí a gente conseguiu fazer essa previsão de demanda com um índice de erro muito pequeno, abaixo de 2%, e uma característica que depois esse sistema ele foi homologado para ser usado no Grupo Energisa como um todo. Ele fica hoje instalado na base de Cataguases e os demais estados que também são da área de concessão da Energisa utilizam para fazer esse tipo de previsão. Então foi um projeto que a gente fica bastante orgulhoso de ter realmente essa aplicabilidade prática por parte da empresa. Outro projeto que a gente vem desenvolvendo aqui na UFPB, até como modelo, é o famoso Smart Grid. O que seria isso? As redes elétricas inteligentes. E aí a gente tem agora um sistema que faz todo o gerenciamento, a gente chama de EMS, o Energy Management System, o gerenciamento das fontes de energia e das cargas de energia aqui no campus. A UFPB é uma universidade de 40 mil alunos, assim, uma universidade relativamente grande, a área física em si. E a gente tem vários prédios, a gente também foi inserindo geração fotovoltaica em usinas solar, hoje nós temos 3 usinas, e também fomos uma das primeiras universidades do Brasil a ter um sistema de armazenamento de energia, um BESS, aqui na UFPB, um container de baterias que permite fazer a carga dessas baterias durante o dia e injetar a energia, vamos dizer, principalmente no horário de pico. Com isso, a combinação da mobilidade elétrica e também do gerador de biomassa. Então, a gente tem algumas placas, já algumas usinas aqui, a gente consegue fazer com que cada prédio desse, ele opere como PMU e também como gateway para replicar e fazer a comunicação dessa informação. E como foi que a gente conseguiu fazer isso de baixo custo? A gente desenvolveu um nó sensor, baseado na tecnologia também de comunicação LoRa, que ele consegue pegar dados de um medidor comercial, como esse daqui que apresento aqui na fotografia, e eu faço a comunicação e o envio desse dado desse medidor para uma rede LoRa que foi criada aqui na UFPB. E com isso a gente desenvolveu dashboards que permite fazer tanto o acompanhamento da economia e do uso dessa energia. Foi um projeto implantado aqui que o que é a edificação ou aquele centro conseguisse reduzir de consumo, isso voltaria para o centro como custeio ou como outro tipo de despesa. Então, isso foi um projeto também que teve bastante repercussão positiva. Como eu falei, a universidade ela é um campus bem grande e aí a gente conseguiu fazer todo o modelamento dessa rede elétrica utilizando um computador em tempo real, que é o Opal, que eu mostrei no vídeo, mas que aí permitia ter uma resposta muito rápida, realmente em tempo real, de todos os fenômenos que ocorriam aqui nessa rede, nessa linha de transmissão. Então a gente conseguia fazer essa simulação em tempo real e também fazer toda a avaliação tanto de transitório quanto também de diferentes topologias de controle para aumentar a confiabilidade da rede. Isso aqui é uma foto do container que nós temos. Aqui uma foto aérea também de uma das usinas que a gente instalou aqui nos prédios. Isso aqui é um prédio de aulas aqui da universidade. E aqui é só uma representação de como é que ele está funcionando para a carga e a descarga desse container.
Outro projeto também que teve uma repercussão bastante positiva nacionalmente e até internacional foi esse que eh, permitiu um ganho de energia, uma otimização de energia, de geração de energia em sistemas de usina solar. Não sei se todos vocês têm conhecimento, mas a gente tem uma tecnologia de usinas de grande porte chamado tracker. O que é o tracker? Nada mais é do que um girassol, só que mecânico. O que ele faz? Ele vai mudando a posição do painel de acordo com a hora do dia. E a grande maioria das grandes usinas, eles têm adotado esse sistema mecânico porque permite ter um ganho de geração adicional de energia, comparando com o sistema fixo, em torno de 15 e 20%. Então, eles têm utilizado de forma larga ou abrangente aqui no Brasil, e a gente partiu de uma premissa que não necessariamente essa mudança da posição do painel traria ou acarretaria numa geração adicional. Por quê? Porque eu poderia estar com dias nublados, eu poderia ter o relevo de forma não consistente, fazendo com que eu tivesse sombreamento, feito o que eu represento aqui nessa imagem da esquerda, que é justamente sombreamento entre as estrinhas dos painéis. E aí, com o nosso foco era otimizar a geração de energia, a gente partiu justamente dessa premissa de inserir inteligência artificial nesse tracker, sem necessidade nenhuma de mudança de hardware. Imagine como se fosse um plugin do aplicativo, do sistema operacional do tracker, não mexe em garantia, não mexia em nada, e a gente partiu de fazer a seguinte pergunta, o próprio tracker se fazer a pergunta: se eu mudar de posição, eu ganho ou perco energia? Então, agora, com esse grau de inteligência, a gente conseguiu fazer com que aumentar a geração, sem, como eu falei, sem nenhum gasto de infraestrutura. Para isso, a gente fez a validação em uma usina que foi construída pelo projeto aqui na UFPB, onde metade dela era controlada pelo nosso sistema e a metade era um sistema comercial. Para vocês terem noção, aqui nessa usina, que ela é toda controlada, a gente teve ganhos em torno de 6%, e depois a gente validou isso com um grande grupo de geração, que é o grupo Rio Alto, em usinas de 30 mega. E lá teve dias de a gente ter geração adicional de 7% de geração. Então, isso, para vocês, uma premissa inicial do projeto era pelo menos 1%, e a gente chegou a 7%. Isso corresponde a muito dinheiro, pessoal. Assim, porque são grandes usinas, então tudo que você gera de forma adicional faz com que haja um ganho muito significante financeiramente. Outro projeto que a gente também desenvolveu foi também com a Huawei, agora na parte de baterias. Esse container de baterias agora instalado justamente junto da fonte geradora. Isso aqui é um problema real. Assim, há algum tempo atrás, o Alexandre pode até citar, tivemos um problema de blackout em vários estados brasileiros. E o que é que está acontecendo atualmente? O ONS, ele tem, por forma de precaução, feito a desconexão de várias usinas, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, para que não houvesse a injeção de energia nos finais de semana, com medo de desestabilizar o sistema. Então, qual é o projeto aqui que a gente até está buscando dar continuidade? Fazer com que essa energia que seja excedente ou que não tenha demanda no final de semana, eu garanta o armazenamento nos containers durante o final de semana e também faça com que essa energia seja usada apenas nos dias de semana, que é onde tem a maior demanda. Então, isso aqui até temos conversado com o próprio ONS para eles entrarem como parceiros disso daí também, para poder a gente criar um case real de aplicabilidade disso aqui no Brasil. Outro projeto que já está chegando ao fim, viu, pessoal? Então, só mais uns minutinhos aí de paciência, que eu me empolgo também, tem muito projeto, muito exemplo, e aí o tempo vai passando, mas o próximo exemplo aqui que eu trago de projeto foi também um case bem interessante, que era o quê? Justamente um sistema de gerenciamento de energia que fazia com que eu otimizasse o sistema solar fotovoltaico e o armazenamento de energia para eu não precisar, por exemplo, do biodiesel. Para exemplificar isso, uma pessoa me mostrou esse número. Para levar, por exemplo,
30 mil reais de diesel para a Amazônia, essa empresa gastava em torno de 60, com logística, com várias burocracias, vamos dizer, necessárias, e também não poderiam levar muito diesel, porque ele tem, biodiesel, ele tem uma validade, ele tem todo um cuidado que tem que ser tido. Então, isso encarecia muito esse diesel que chegava lá na Amazônia. Então, esse sistema é justamente para esse tipo de aplicação. Isso aqui foi instalado lá em Uberlândia, Minas Gerais, está funcionando. Foi fruto também de um projeto PI de Anel, então é algo bem relevante para a gente. E teve uma premiação na Inglaterra justamente falando sobre essa potencialidade. E por fim, eu trago aqui um projeto que é aquele container de baterias que eu mostrei, só que agora é em cima de um caminhão. E para que serve isso? A gente fez o projeto tanto com esses caminhões elétricos, com o baú dele completo de bateria. Então, o projeto e a execução foi desenvolvido com a gente em parceria com outra empresa. E a gente fez também o estudo para veículos elétricos convencionais de passageiro que estão aqui no final, na parte inferior da imagem. Vamos contextualizar para vocês terem uma ideia da aplicabilidade disso. Imaginem regiões de litoral que têm uma população durante o ano muito pequena vamos dizer, estável, e aí chega período de verão, período de carnaval, a cidade enche de pessoas, assim, fica lotado. E quando faz isso, começa a ter a fartura, né? Falta energia, falta água, falta tudo lá, menos, vamos dizer, o serviço sendo prestado. E para a concessionária fazer a repotencialização dessa subestação para a população que vive realmente durante o ano, é inviável financeiramente, porque é um investimento muito alto que ela não vai ter esse retorno de forma efetiva. Então, nesses casos, a gente consegue levar, e a gente fez todo o modelamento da rede elétrica aqui do estado, da região, para poder justamente saber até que local eu deveria inserir essa energia para poder atender aquela demanda pontual. E aí a gente fez isso tanto para o caminhão, o ESS móvel, como os veículos elétricos. E isso permitia justamente fazer com que houvesse uma postergação do investimento dessas concessionárias e melhorando a qualidade de vida também da população. Esse daqui são alguns outros expertises do grupo que a gente tem aqui, então, desde o parte de banco de dados, a parte de sistema de potência, eletrônica de potência, análise de ciclo de vida, termodinâmica e novos materiais associados à energia. Então, assim, só como o tema era inovação, eu quis exemplificar com alguns dos projetos que a gente tem desenvolvido e de que forma direta a gente contribui com a inovação do setor elétrico brasileiro como um todo. Então, deixo aí essa inquietação, né, de dizer que realmente a gente tem um interesse de inovar juntos e agradeço aí o convite do Fernando por poder fazer parte desse evento e também apresentar isso aqui que a gente tem feito, tá bom? Meu muito obrigado e fico aí à disposição para poder contribuir e fazer algum questionamento caso vocês tenham, tá bom? Muito obrigado, Fernando. Oi, Euler, muito obrigado aí pela sua apresentação, né? Em partes eu já conhecia algumas coisas, né? Outras eu não conhecia e fiquei muito admirado. O destaque é principalmente a questão da relação da universidade com o mercado, né? Eu acho que isso é fabuloso, importante e imprescindível, né? Mas muito obrigado aí pela sua exposição. Vou passar a palavra agora para o Alexandre Zucarato. Alexandre, muito obrigado pela presença. Pode ficar à vontade aí. Boa tarde, quem está presencialmente, quem está online. Boa tarde, professor Euler. Prazer conhecer o professor Fernando. Muito obrigado pelo convite. Acho que eu vou aproveitar os momentos iniciais da minha fala, que acho que para contextualizar o papel do INS dentro do setor elétrico brasileiro, quais as principais atividades que estão sob minha responsabilidade e os desafios que estão mais emergentes na nossa agenda, né? Eu digo que um dos grandes desafios começa explicando o que o INS faz, né? Principalmente para um público não especializado, né? Isso começa em casa, né? E acho que a maneira mais fácil de explicar o que a gente faz é uma analogia com o setor aéreo, né? Que a gente é meio que o controlador do tráfego aéreo de elétrons, né? Então, basicamente, a gente não fabrica nada, a gente não é proprietário de nenhum ativo, mas a gente tem uma missão, né, de coordenar a operação do Sistema Interligado Nacional, com equilíbrio entre a segurança e o custo, né? Isso é uma atribuição legal.
O INS é uma associação civil sem fins lucrativos, autorizada por uma lei, regulada pela ANEEL, com esse enorme desafio, né? Então, dentro da governança setorial, acho que vale a pena citar uma empresa parceira que é a EPE, empresa de pesquisa energética, responsável pelo planejamento da expansão, não apenas do setor de eletricidade, mas óleo e gás, energia como um todo, né? O INS cuida, então, da operação do setor elétrico. Eu sou responsável pela diretoria de planejamento, eu enxergo um horizonte de até 5 anos à frente de hoje, né? E tem o meu parceiro, o diretor Cristiano, que responde pela diretoria da operação. Inclusive, a melhor analogia que a gente faz do nosso papel é uma dupla de rally, né? Ele é o piloto do rally e eu sirvo de navegador, tentando cantar as pedras do que vem pela frente, né? Então, basicamente, a diretoria de planejamento se envolve em 3 grandes macroprocessos, né? O planejamento elétrico, planejamento energético e a parte técnica da integração de novos ativos. Eu vou dar uma rápida pincelada na linha do tempo, do futuro para o presente, o que a gente faz nesses 3 pilares, e depois eu falo um pouquinho dos desafios, né? Bom, então começando pelo mundo elétrico, né? Como eu falei, a EPE, responsável pelo planejamento da expansão, ela faz os grandes estudos estruturantes, por exemplo, para o aumento da capacidade da rede de transmissão, né? O INS, quando olha o seu final de horizonte, ele analisa se as condições do atendimento elétrico estão adequadas. O que é adequado? Tem um critério para isso. Basicamente, se acontecer uma perda simples no sistema, não é para acontecer nada. E se a gente tiver uma perda dupla, a gente pode contar com o auxílio de um corte controlado de carga para manter o sistema equilibrado, que é o famoso ERAC, né? Então, quando a gente avalia esse futuro do médio prazo, aí perto de 5 anos, a gente olha se o sistema está dentro desse critério. Se não está dentro do critério, a gente olha para a cesta de obras da EPE e aloca a cesta de obras da EPE no tempo. Então, ó, isso daqui eu vou precisar no 3º ano, isso daqui no 4º, isso daqui no 5º. E outros equipamentos de menor porte, o INS tem competência de indicar na linha de ampliações e reforços. Então, a gente consolida essas informações todas, que forma o plano de outorgas da transmissão, que é o POT, a sigla é o POT, que é um documento do Ministério de Minas e Energia, o poder concedente, que estabelece um plano determinativo de obras da transmissão, que depois é encaminhado para a agência reguladora licitar ou autorizar, que são os 2 processos que tem. Então, vamos dizer assim, equacionado o médio prazo e o plano de obras, a gente desce mais um pouquinho e nos primeiros 2 anos a gente faz uma análise, vamos dizer assim, mais conjuntural das condições de atendimento. Não tem mais muito o que colocar de obra nesse horizonte, então o que a gente faz é verificar se tem alguma questão que demanda medidas operativas para contornar, né? Então, alteração em proteção, instalação de esquemas especiais de proteção. Então a gente faz um mapeamento das condições de atendimento aí nos próximos 2 anos. Quando chega mais no curto prazo, 1 mês à frente mais ou menos, vem o principal produto que a gente entrega para a diretoria de operação, que basicamente é um cercadinho, a região de segurança, dizendo o seguinte: se você operar aqui dentro desse cercadinho, nós não estamos correndo risco além daqueles critérios de confiabilidade. Então a gente mapeia todas as condições operativas, então um estudo de múltiplos cenários operativos, simulamos zilhões de contingências nesses cenários e verificamos os limites de transferência de energia entre regiões, os limites da transformação de fronteira da rede básica, né, que é o sistema acima de 230 kV, e tudo isso forma um grande pacote de diretrizes para a operação elétrica que vai para a operação do sistema, né? Então, como o professor Euler comentou, né, uma parte dos cortes de geração solar e eólica que acontece é provocado porque as condições de escoamento atuais não permitem um escoamento maior, senão a gente extrapola a região de segurança. E aí, fora da região de segurança, a gente está correndo risco que está fora do nosso critério de operação. Então, para manter o sistema dentro dos limites de transferência de energia que garante uma operação segura, muitas vezes a gente precisa limitar a capacidade de escoamento. De vez em quando acontece algo que é um pouco mais crítico. No domingo falta carga, inclusive. A gente tem tanta capacidade de geração que simplesmente não tem consumo suficiente no Brasil, e aí é um corte de geração
generalizado no país, porque simplesmente não tem consumo compatível com a quantidade de geração não controlável, né? Eólica, solar, usinas hidrelétricas a fio d'água e a própria geração distribuída. Então isso forma mais ou menos aí a vertente do planejamento elétrico. O planejamento energético é um espelho disso, só sobre a ótica da geração, não da transmissão. Então a gente olha para o futuro, 5 anos à frente, e avalia se a gente tem geração suficiente dentro do conceito de equilíbrio estrutural. O Brasil, historicamente, foi um país que a gente sobrava potência e faltava energia. Então a gente expandia o país para atender a energia ao longo do ano. Modular essa energia nas horas do dia não era um problema, com um parque predominantemente hidrelétrico. À medida que a matriz foi mudando, a característica do Brasil também mudou. Hoje a gente é um sistema que sobra energia, mas como eu não consigo controlar essa energia nas horas do dia, hoje eu tenho restrição para o atendimento da ponta de carga. E apesar da ponta de carga global acontecer no meio da tarde, o advento da geração solar faz com que a ponta mais difícil de ser atendida seja a de noite. Porque eu tenho menos recurso disponível, onde tenho a maior dificuldade é atender a ponta noturna. Então isso gera vários efeitos, né, como a famosa curva do pato, onde você tem a curva de carga tendo uma barriga em função da carga percebida pelas demais fontes, dado que tem a geração solar, e à medida que a geração solar vai embora, quando o sol se põe, uma rampa de carga começa a aparecer para as outras fontes, e um grande desafio que a gente tem é verificar se o sistema tem ativos de geração suficiente para fazer essa rampa e atender a ponta de carga, né? Conforme a gente vai chegando para o mais próximo do conjuntural, o principal produto do planejamento energético é resolver o dilema do operador, que é perguntar o seguinte: guardo água ou uso água? Se eu guardar água para usar no futuro, eu tenho que substituir essa geração hidrelétrica por uma geração mais cara, por exemplo, uma geração termoelétrica. Só que se amanhã eu tenho um período chuvoso bom, eu posso jogar essa água fora no vertimento e eu tomei a decisão ruim. Pode acontecer o contrário. Eu resolvi usar essa água para não gastar a geração termoelétrica e não chover no futuro, e meus reservatórios estarem muito baixos e ocorrer um risco de um racionamento, que também é uma decisão ruim. Então a gente tem que, sob incerteza, decidir se hoje é melhor usar água ou guardar água. E quando a gente chega bem no curto prazo, a gente também precisa levar em consideração que para fazer a operação elétrica de todas as cascatas, eu tenho uma série de usinas interligadas, de proprietários diferentes, com diversos usos múltiplos da água, que é um recurso compartilhado, que precisa ser orquestrado para ser atendido. Isso é um belo de um problema, inclusive sob a ótica de modelagem matemática, é espetacular de trabalhar, né? E basicamente essa daí é a espinha dorsal do planejamento energético. Depois a operação assume e basicamente trabalha com o que acontece dentro do mês e a programação diária para o dia seguinte, a operação em tempo real. Terceiro pilar, que é a integração de ativos, né? O que a gente chama de integração de ativos? Começando pela transmissão. Uma vez que esses ativos que eu comentei, que vão ser licitados ou autorizados, né, quando licitados, tem requisitos técnicos no edital de licitação. Então, uma parte da minha equipe apoia no desenho dos requisitos desse edital. Depois o agente apresenta um projeto e a gente verifica se os requisitos estão atendidos. E uma vez que os requisitos estão atendidos, ele vai mais um pouquinho, e quando está chegando próximo da energização do ativo, a gente faz um conjunto de estudos envolvendo a energização desses ativos, ou seja, quais são as condições necessárias para fazer uma manobra segura, seja para ligar ou para desligar esses ativos. E na geração e na carga, acontece também um processo de integração, porque esses agentes eles precisam pedir acesso à rede de transmissão. Ou seja, ele vai ser um usuário da rede de transmissão, então o gerador precisa, antes de construir, saber se pode escoar. A mesma coisa, uma carga que quer se conectar, ela precisa saber se tem capacidade de escoamento naquele ponto da rede. Então a gente faz o estudo técnico de acesso, com acesso viável, com restrição ou sem restrição, o agente segue o seu processo, constrói a sua usina, quando chega mais próximo da energização, também faz parte do seu estudo pré-operacional, até a gente liberar o ativo para a operação comercial. Então, basicamente, esse é o escopo que a gente trabalha na diretoria de planejamento. E os desafios que permeiam essas três grandes tarefas, né? Vou passar por
por uns 4 deles aqui, para depois a gente fazer um ping-pong, professor Fernando. O primeiro deles assim, envolve mudanças climáticas. Então, há muito tempo atrás, quando assim, o clima era um pouco mais previsível, e o sistema era predominantemente hidrelétrico, e a capacidade de armazenamento do sistema proporcional à carga era maior, a gente jogava um jogo, vamos dizer assim, mais simples. Hoje, esse jogo é muito complicado. Assim, a capacidade de armazenamento proporcional à carga diminuiu, porque a carga cresceu e nós não construímos mais hidrelétricas de grande porte. Então, esses reservatórios enchem e esvaziam muito rápido. E a capacidade de previsão de como vai chover nesse período chuvoso. Acabamos de iniciar o período chuvoso, que se estende ali até abril, mais ou menos. Simplesmente impossível de prever com alguma assertividade, né? Estava ontem em Brasília, uma vez por mês tem a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a gente apresenta um estudo de como a gente espera as condições de atendimento para os próximos 6 meses, né? E a gente se apoia em previsão meteorológica e climática de institutos europeus e americanos, que é o que a gente tem, vamos dizer assim, de melhor no mundo, né? E a gente escolhe um cenário ruim, um cenário bom para desenhar uma envoltória, né? Então, visto de hoje, olhando daqui 6 meses, a minha envoltória é terminar o mês de abril com 40% ou 90% de armazenamento. Esse é o nível de incerteza que a gente tem que lidar, né? Mas é o que tem para hoje, né? A gente tem que aprender a conviver com essa incerteza e às vezes tem que tomar medidas corretivas no curto prazo, porque é da vida, essa incerteza está dada, não adianta brigar com ela está aí, a gente tem que encontrar mecanismos de ser resiliente a isso, né? Um outro grande desafio, que tem a ver também com a natureza da matriz que eu já comentei, a curva do pato e a ponta de carga, que tem a ver com flexibilidade operativa, né? Então, o sistema hoje, ele enfrenta variações de carga, se eu descontar a geração distribuída, de 25 gigawatts em 6 horas. Basicamente o desafio diário que o operador tem, né? Então, fazer uma rampa dessa todo dia é um enorme desafio e a tendência é que isso aumente, porque quando a gente olha para o futuro, a penetração de fontes solares, seja de grande porte centralizada ou em telhados em nível residencial, a tendência é só aumentar, né? Então, o mundo inteiro enfrenta o desafio da famosa curva do pato, e a palavra de ordem é flexibilidade operativa. Qualquer geração inflexível que a gente colocar, que seja para atender uma ponta de carga, quando chegar no meio-dia vai sobrar energia e não vai ter espaço para todo mundo. Então, o que a gente precisa são fontes flexíveis para conseguir acompanhar uma curva de carga líquida que está cada vez mais nervosa. Do ponto de vista elétrico, a gente tem um enorme desafio com a penetração de fontes conectadas por inversores. Isso mudou completamente o campo de jogo do desenho da região de segurança. Quando a matriz elétrica era predominantemente de geradores síncronos, a física do problema dava conta de uma série de respostas naturais da máquina síncrona que ajudam a manter o sistema estável. Com a presença maciça de inversores, a gente começa a ter modos de operação, modos de falha e complexidades que são diferentes do mundo síncrono. A gente começa a depender da qualidade da resposta de um controle que foi programado. Não é uma resposta intrínseca da física da geração síncrona. É uma resposta de um controle que está sujeito a modo de falha, eletrônica de potência, inclusive para faltas do sistema muito severas, a própria eletrônica de potência perde a sua capacidade de entender o que está acontecendo com a rede para reagir naturalmente. E no mundo síncrono isso não acontece, né? As leis do eletromagnetismo dão conta de funcionar com faltas simples, com faltas complexas, mas elas dão um jeito de funcionar. Já os controles têm os seus limites de atuação. E um quarto grande problema, desafio, né, que vale a pena citar, é justamente a penetração dos recursos distribuídos. O setor elétrico, desde a sua origem, há mais de 100 anos atrás, ele sempre foi um sistema centralizado. E funcionava a operação dele sempre na base de comando e controle. Os recursos despachados, né, você comanda os recursos respondem e você segue a curva de carga. Com o advento da descentralização, né, um dos outros D da transição energética que o professor Euler já comentou,
a figura muda, porque a quantidade de ativos que tem no sistema, que na verdade eu nem sei que existe, porque estão atrás do medidor. E aí a minha capacidade de coordenar a operação só é com os recursos que eu consigo despachar, que começam a representar uma fatia cada vez menor da pizza dos ativos. Então, assim, sobra mais trabalho para um conjunto menor de ativos, proporcionalmente falando. Chega um momento que vai ser inexorável a gente ter que criar um sistema de operação orquestrada, onde você tem um operador centralizado que cuida dos recursos centralizados e que serve como um maestro articulando operadores que cuidam dos recursos distribuídos. Então, por exemplo, hoje uma distribuidora, normalmente, historicamente, ela opera o seu fio da distribuição. O que precisa é um agente novo, que pode ser a distribuidora, pode ser outro agente, que tem o papel de operar os recursos energéticos, tanto pelo lado da geração, pelo lado da carga, pelo lado do armazenamento, que está distribuído e embutido na rede de distribuição. E a gente faça, na fronteira da rede básica, um processo de orquestração desses ativos. Porque o INS não tem condições, até pela natureza dos processos da operação centralizada, querer chegar numa geração solar de 3 kW no telhado de uma casa. Não tem sentido. Então você precisa de uma estrutura hierárquica, onde um grande operador centralizado orquestra a operação de outros vários operadores que cuidam dos recursos distribuídos, e isso tem que funcionar de forma harmônica. Então a gente precisa construir esse ecossistema de operação para fazer frente a uma realidade que está emergindo em velocidade cada vez mais rápida, em função de uma participação crescente de recursos energéticos distribuídos, que é um caminho sem volta. Esse caminho não tem volta, também não adianta querer brigar com ele faz parte da transição energética, e a gente precisa preparar o setor elétrico para esses desafios que vêm pela frente. Fernando, esse é um panorama geral, então, dos desafios que a gente tem. Deixa aí um tempo para a gente poder fazer um ping-pong e atender as perguntas do público. Muito bom, Alexandre. Muito obrigado aí pela sua explanação, né? É bem mais complexo do que a gente vê na imprensa, né? Só quem está no setor mesmo que tem uma ideia assim, né? Mas, por exemplo, para alguém que está chegando agora, que chamou a atenção que nesse seminário aqui tem uma pessoa do ONS e também um pesquisador na área de energias, dois, né, na verdade, também. Se uma pessoa quiser ter uma ideia do que está acontecendo hoje, agora, no ONS, em termos de comportamento de energia no Brasil, ele consegue? Tem acesso a um site? Sim, ele encontra no site do INS, né? www.ins.org.br. Então você tem lá algumas abas que falam da energia, o histórico da operação, então tem muita informação histórica. Tem uma parte que fala da energia agora, então mostra o que está acontecendo neste momento. A gente tem uma aba que fala da energia de amanhã, ou seja, como é que está a programação para o dia seguinte. E tem uma outra parte que fala da energia do futuro, que tem um pouco da responsabilidade da diretoria de planejamento. Então, algo que está tanto nas análises de conjuntural quanto as análises de natureza estrutural, estão todas elas disponíveis no site do INESP. Legal. Eu só falo para vocês que é um caminho sem volta acessar o site, é viciante, né? Eu não sei se é porque a gente é apaixonado por energia, né, Euler? Enfim... Mas então fica a dica aí, e é um site muito responsivo e acessível para públicos que não tenham conhecimento nenhum sobre energia, né? E então alguém que está curioso assim para saber o que acontece em tempo real, ou no passado, ou previsão do futuro, acho que vale muito a pena acessar o site do ONS. E para quem quiser trabalhar uma massa de dados de maior porte, seja para pesquisa ou por pura curiosidade, também existe um portal de dados abertos, que tem uma massa de dados enorme disponível lá, com formas de integração e consumo desses dados, que também está disponível ao público geral para quem quiser acessar. Excelente, excelente. Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Euler, né? Euler, que papel a pesquisa acadêmica, inclusive essa que tem relação com o mercado, que é a que vocês mais estão fazendo aí, inclusive no meu ponto de vista de modo fantástico. Então, que papel essa pesquisa acadêmica desempenha na aceleração da transição energética no Brasil
E, principalmente, quais as lacunas ainda precisam ser preenchidas? Pergunta bem ampla e que tem, assim, daria também muito pano para manga aí para conversar. Mas o que é que essas pesquisas a gente tem tentado fazer, Fernando e Alexandre? E só antes de responder, eu vou até fazer um complemento na sua fala que o site do ONS é muito legal, é porque as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de visitar a sede ou visitar uma das unidades do ONS, que quando vê o painel lá com toda a operação do Brasil sendo vendo em tempo real é que realmente deixa mais apaixonado, viu, Fernando? Mas voltando à tua pergunta, as pesquisas acadêmicas que a gente tem tentado fazer é justamente buscando atender demandas reais, ou seja, mesmo que não seja vinculado a um projeto ou uma empresa especificamente, mas pegar problemas que ocorram de forma ou que sejam demandas atuais tanto do ONS ou de qualquer outro órgão, vamos dizer, que tenha interesse por esse tipo de pesquisa, os nossos trabalhos de mestrado, doutorado, até eu digo, até no próprio exemplo, desde a minha iniciação científica, meus projetos de IC não tem nenhum, vamos dizer assim, que seja de invenção da minha cabeça, ou que seja realmente algo que não tenha uma aplicabilidade. Então, à medida que a maioria dos nossos colegas tem essa visão, a gente consegue estar sim contribuindo, por exemplo, com a transição energética em diferentes áreas. Eu, como da parte da elétrica, a gente vem focando muito na parte da instrumentação, na parte de inteligência artificial, utilização de grandes bases de dados, ou outro também, por exemplo, a parte de baterias, é um tema hoje que é um tema quente, vamos dizer, no mundo todo, e a gente tem aplicado muito estudo, principalmente na pós-graduação, com o desenvolvimento de ferramentas de estimação de estado de carga de baterias, estado de saúde de baterias. Então, são aplicações reais, que têm a demanda realmente global e que são temas que contribuem de forma efetiva para a parte da transição energética. Mas eu digo isso assim, num escopo muito limitado, que é a minha área de atuação, mas tem vários outros projetos aqui do nosso centro que tem esse foco. Outro tema também bastante quente e atual, que tem uma demanda não só aqui do Brasil e que é estratégico para o Brasil, mas também do mundo, a questão do hidrogênio verde. A gente tem trabalhado, por exemplo, com o próprio governo do estado para desenvolver um atlas de energia ou de hidrogênio verde. Já fizemos um de energia solar. Então, são pesquisas que têm essa vertente acadêmica, mas que contribuem de forma efetiva para essa transição, independente de área, seja da parte da elétrica, mas nas demais áreas aqui que a gente tem atuação no nosso centro. Entendi. E aí, você enxerga como lacuna, por exemplo, a integração entre as instituições acadêmicas, ou mesmo, por exemplo, você enxerga, por exemplo, uma falta de um planejamento em nível de nação, em atividades que sejam pertinentes à transição energética. Eu quero dizer, por exemplo, você citou o próprio hidrogênio verde, né? Você vê complementariedade ou repetibilidade nas pesquisas? Como que você está enxergando isso? O que é que acontece? Se você fizer uma avaliação crítica, o hidrogênio verde ele não é um problema do Brasil, vamos dizer, esse estudo de hidrogênio verde não é um problema brasileiro. Partiu justamente agora da guerra com a Rússia e a Ucrânia, teve uma diminuição ou um risco de fornecimento de gás, aí a Europa correu atrás de outra fonte de energia. Então, partiu-se para estudar a parte do hidrogênio verde, que precisa ter, para ser verde, uma fonte de geração também renovável, então uma coisa vai puxando o outro. Agora, te dizer, existe um projeto de nação ou um projeto diretor, um plano diretor que direciona essas pesquisas, dizer, as instituições vão estar fazendo isso ou atuando nessa frente ou naquela, isso realmente não existe. O que existe muitas vezes são, até pegando o setor elétrico, chamadas estratégicas, como a própria ANEEL, ela já lançou alguns anos atrás, já tinha uma perspectiva de que o armazenamento ia ser tendência mundial e necessidade, então teve uma chamada estratégica para o armazenamento, outra na área de mobilidade. Então,
Quem eu vejo ainda que consegue direcionar nesse contexto da energia é a ANEEL com essas chamadas estratégicas, que aí sim faz com que haja um direcionamento dessas pesquisas de diferentes institutos e universidades aqui do Brasil, juntamente com as empresas do setor, para o desenvolvimento de determinados projetos. Então, nesse contexto, aí eu concordo. Se você me permite, professor Fernando, professor, eu tenho aqui, acho que pelo menos uns 2 ou 3 desafios aqui para compartilhar, envolvendo inclusive a questão do hidrogênio verde, né? A gente está começando a receber, como eu falei, tem a fase de integração de ativos, a gente tem começado a receber pedidos de acesso de cargas de hidrogênio verde, e nós estamos falando de uma escala de carga que é assustadora. Nós não estamos falando de um crescimento orgânico de uma distribuidora, nem a conexão de uma indústria de grande porte. Nós estamos falando de algo que é 3, 4 vezes o tamanho de um eletrointensivo instalado ali na região norte ali, dos eletrointensivos lá, que em função da usina Tucuruí, enfim. Estamos falando de coisa que é muito grande mesmo. Então, a expansão da transmissão, como eu falei, e da geração, ela parte de uma previsão de carga. E essa carga ela é explicada por variáveis macroeconômicas. E a partir de uma expectativa de um crescimento de carga explicado por variáveis macroeconômicos, vem toda a história de planejar a expansão da transmissão e da geração. Uma carga desse porte ela não é explicada por variável macroeconômica. Então o sistema não está preparado para uma integração de cargas desse porte, onde a gente está falando de cada pedido de acesso ter escala de unidade de gigawatt, conectado por eletrônica de potência. E aí volta na questão. Então, e a gente pede informação, se eu preciso fazer a modelagem dinâmica dessa carga para saber como ela interage com a rede. Aí assim, não temos. E qual é a capacidade de flexibilidade desse ativo? Porque se esse ativo conseguir sair de cena na hora da ponta, isso tem um enorme aproveitamento das sobras de energia que nós temos no Brasil. Se ele tiver que operar 24/7, a gente vai ter que botar mais usina térmica para fazer a ponta de sistema, ou baterias, ou outras coisas, mas enfim, tem investimento necessário para fazer. Então, entender que flexibilidade operativa, que flexibilidade operacional é possível em função da tecnologia dos eletrolisadores, porque quanto mais flexível for, mais fácil é fazer a integração desse ativo na rede básica. E a outra não o eletrolisador em si, mas os conversores, né, de corrente contínua que ficam antes, como é que eles interagem com a rede. Porque se esses caras conseguirem ajudar a rede num processo de contingência, é muito mais fácil também fazer o processo de integração, porque você, de certa forma, a carga vira um apoio a manter a rede estável, né? Então, e essas perguntas hoje elas não conseguem ser respondidas, professor. Quando a gente começa a conversar assim, é tão incipiente que tem muito mais dúvidas do que respostas para entender a capacidade de suportabilidade da eletrônica de potência desses equipamentos e a flexibilidade que existe nesses equipamentos. E são elementos-chave para a gente conseguir dimensionar o impacto do acesso desses elementos à rede de transmissão. Euler, quer complementar alguma coisa? Concordo plenamente aí com a fala dele, porque realmente hoje é um problema que estamos na fronteira, né? Diferente de outras tecnologias que a gente já, vamos dizer, importa e acaba usando no Brasil, realmente essa do hidrogênio verde a gente está igual com todo mundo, viu, Alexandre? Então é algo que dá para ter um desafio aí tecnológico interessante e realmente estudar. Hoje, alguns estados que têm se destacado, principalmente na implementação dessas plantas pilotos para poder validar e até ter noção de como é que isso tem acontecido, é o Ceará. Assim, o que eu tenho acompanhado é o Ceará, e recentemente eu acho que o Piauí também está com a expectativa de ter uma planta piloto, vamos dizer, de grande porte. Então, eu espero que a partir dessa implementação, realmente, algumas dessas perguntas aí desses desafios que você falou, a gente consiga ter, pelo menos, de onde ter dado, né, para poder emitir estudo. E o interessante é que as solicitações de acesso estão sendo feitas, né? Sim. Mas me parece, assim como teve a corrida do ouro, né, na questão solar, eu não sei, vamos ver o que vai ser firme disso, até para poder fazer o planejamento depois da
da expansão, do atendimento dessas cargas, da característica delas de manejabilidade, né, de flexibilidade, para poder ajudar o sistema de uma certa forma, porque o que se espera é que sejam atendidas por cargas que são intermitentes, mas que, enfim, eu falo renováveis, né, mas que no fundo são intermitentes. Então, eu acho que é uma questão bastante interessante, é mais um dos desafios, né? Mais um dos desafios. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre Zucarato. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né, Alexandre? Quais os aprendizados que o Brasil pode oferecer para outros países em termos de operação de sistemas elétricos com alta participação de renováveis? Já que a gente tem uma característica no Brasil de ser um país continental, né? Com inserção agora de fontes descentralizadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Legal. Voltar, então, a um pouco mais de um ano atrás, em um episódio que até o Euler já falou, que foi um apagão que nós tivemos no dia 15 de agosto do ano passado, né? Um evento muito complexo, né? Porque um apagão naquele porte, normalmente, existe uma causa raiz fácil de encontrar, uma perturbação grande, uma usina de grande porte que saiu, um tronco de transmissão importante que saiu, e que não era o caso daquele dia. Busca oscilografia, sequenciador de eventos e tal, e nós chegamos numa singela linha de transmissão que abriu e provocou tudo aquilo. Aí investiga, chegamos na causa raiz. A causa raiz dentro do nosso processo de integração de ativos, os agentes entregam para a gente o modelo do equipamento e a resposta dinâmica desse equipamento. E é com base nesses modelos que a gente recebe de equipamento que a gente alimenta os nossos simuladores para fazer os estudos da região de segurança. Então, colocamos esses plugins para dentro do simulador, rodamos o simulador, temos uma região de segurança até aqui, pode operar. A gente estava dentro dessa região de segurança, aconteceu uma perda simples, o sistema foi a blackout. Então, na verdade, alguma coisa estava muito errada, porque não era para acontecer. A gente conseguiu evidenciar, comparando os resultados do modelo com as oscilografias de campo, que a resposta em campo estava muito aquém do que foi entregue nos modelos. Né? Os modelos eram, assim, não estavam validados com o que estava em campo. E, na verdade, a região de segurança era menor do que a região de segurança que a gente supunha ter. Esse assunto, não apenas no Brasil, virou um objeto de estudo. A Agência Americana de Confiabilidade, a NERC, emitiu um alerta nível 2 para a indústria com recomendações de que, em função de perturbações em vários países, a recomendação era que não se adotasse mais modelos padrões para representação de equipamentos conectados por inversores, e sim modelos específicos daquilo que está em campo. Isso foi uma recomendação colocada lá. Então a gente, ou seja, o problema é de natureza mundial, né? E depois do apagão a gente estabelecemos uma série de providências para sanear o passivo e mudar o processo de integração do que vem pela frente. Então agora, por exemplo, todo o processo de validação ele é pré-requisito para a entrada em operação comercial do ativo. E esse processo de validação ele não é simples, porque a validação do controle lento, isso você consegue fazer com o equipamento em campo. Mas, por exemplo, validar o modo falta do equipamento não é tão trivial de você fazer isso. Você não vai aplicar uma falta no sistema para fazer esse tipo de teste, né? Mas é possível fazer. Você pode fazer com equipamentos especiais ou você pode fazer isso no ensaio de tipo do fabricante e apresentar esse relatório de validação. Então, a gente fez uma proposta para a agência reguladora que aprovou a atualização dos procedimentos de rede, que trouxe o processo de validação como um pré-requisito para a operação comercial, e a gente também adotou um processo um guia de validação desses modelos, né? Há umas semanas atrás, a gente foi convidado pelo grupo dos maiores operadores do mundo para apresentar o case dessa perturbação num seminário, né, online. Aí apresentamos a perturbação, a causa raiz, o diagnóstico que nós fizemos depois, né? E como está todo mundo lidando com essa questão de como utilizar modelos específicos e não modelos genéricos, eles gostaram do processo que a gente fez aqui
seja a forma de validação, seja os requisitos regulatórios, né? E propuseram a gente padronizar num documento lá do GO15 esse processo para poder eventualmente alimentar um protocolo padrão de referência internacional para integração de geração baseada em inversores. Então, esse case, o apagão é sempre traumático, mas ele gerou uma série de aprendizados, os desafios são mundiais, e o que a gente está fazendo está na fronteira do que está acontecendo no mundo, e o convite foi da gente utilizar o nosso processo ali como base para a construção de uma referência internacional. Entendi. Isso é bastante interessante, né, que mostra tecnicamente, né, a ação do ONS e dos outros agentes, né, de energia, né, nesse cenário tão desafiador que a gente tem aí que é a entrada das intermitentes, né. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois agora, uma pergunta para vocês dois responderem, né. É mais o que vocês acreditam, não porque, assim, a gente imaginar o que pode acontecer, né, da imaginação não, mas o que vocês de fato acreditam, né, que quais são as tendências globais na transição energética, né, isso que a gente tem visto que está acontecendo no mundo e que pode vir a ser adaptado ao contexto brasileiro, né, e de modo a que a gente tenha resiliência, sustentabilidade no sistema energético. Mas assim, então, o que vocês estão enxergando? Já teve umas deixas aqui durante o seminário, né? A gente falou várias vezes sobre armazenamento, a gente falou várias vezes sobre hidrogênio verde, mas a gente falou muito das intermitentes também, da solar e eólica, né? Então eu queria saber de vocês, né, o que vocês enxergam, o que vocês estão vendo nas pesquisas, né? E aí eu vou começar pelo Euler. Euler, o que você acha? Eu tenho acompanhado o mercado, efetivamente. Se você for ver, eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar algumas feiras, tanto nacional quanto internacionais, e a tendência realmente, assim, que eu acho que vai popularizar cada vez mais entrar no mercado é a questão do armazenamento. Assim, não acho... O preço tem caído cada vez mais, então se você me perguntar uma tendência de 5 anos, eu estourando 10 anos, só para você ter só um porquê que eu falo isso. Já tem hoje empresa nacional que ela instala na sua fábrica ou no seu comércio baterias de relativamente pequeno porte, de 100 kW, 200 kW, e que você não paga nada por isso. Ela ganha na gestão dessa energia, você faz um contrato com ela e ela é remunerada e acaba pagando. Não sei se paga ainda essa bateria, mas que já tem empresa com esse modelo de negócio, sim. Então, a tendência, do meu ponto de vista, é cada vez mais popularizar, fazer com que haja essa inserção do sistema de armazenamento na rede como um todo, de baixa tensão até realmente na geração lá junto com as grandes usinas. Então, do meu ponto de vista, seria o principal tópico aí de entrada e de atuação no setor elétrico nacional. Alexandre? Tendo em vista, né, que o caminho da descarbonização é um caminho sem volta, tem que ser um compromisso da humanidade, né? O uso das fontes renováveis hoje parte da premissa que ela é variável, né? Isso está dado como dado de realidade. Então, o armazenamento, sob as mais diversas formas, eu realmente acredito que é o santo grau para resolver esse quebra-cabeça. E a gente está falando de várias escalas de armazenamento, né? Por exemplo, se a gente quer falar no curtíssimo prazo que eu estou falando na escala de milissegundo ou segundo, a gente precisa de resposta inercial do sistema, né, para fazer frente às variações de frequência e perturbação. Então, armazenamento de energia cinética na forma de volantes de inércia. Aí, usinas hidrelétricas reversíveis, que é o outro extremo da escala, vai ter espaço para todo mundo, né? Obviamente que
para você pensar no armazenamento produzido nas reversíveis. Claro que a geografia afeta, a disponibilidade de área afeta. Então, alguns países têm mais vocações naturais que o outro para determinados assuntos e os caminhos vão por ali. Mas bateria, para ficar talvez no elemento que primeiro vem à mente quando se fala em armazenamento, tem um enorme papel para agregar flexibilidade ao sistema. E, ao mesmo tempo que agrega essa flexibilidade ao sistema, também traz a complexidade relacionada à interação da eletrônica de potência com o mundo síncrono. Então, essas coisas realmente precisam ser estudadas, porque na época que eu fiz faculdade, ainda professor, o transitório eletromecânico é numa página, transitório eletromagnético em outra página, né? São dois mundos completamente diferentes. Quem estuda um assunto acaba indo para um lado, quem gosta mais do outro vai para o outro lado e tal. Só que hoje essas coisas se comunicaram. Inclusive, as ferramentas utilizadas na indústria para estudos de transitório eletromecânico são diferentes das ferramentas utilizadas em estudos de transitórios eletromagnéticos. Só que quando você coloca a dinâmica eletromecânica do mundo síncrono, influenciando na dinâmica eletromagnética da eletrônica de potência, isso gera complexidades novas. E, na verdade, nós nem sequer temos modelo matemático, quanto mais ferramenta de simulação para estudar os fenômenos de interação nessa escala. Então, o que existe de complexidade e desafio, que não tem dúvida, o mundo vai ser... esse futuro ele é armazenamento, mais eletrônica de potência e mais recurso descentralizado. Esse recurso descentralizado, como o professor Euler falou, da bateria de pequeno porte, que consegue se monetizar, a gente também precisa garantir que o ambiente chamar de operação de atacado e operação de varejo. Esse ambiente de operação de varejo, ele precisa ter um sistema de preços, de sinais econômicos, que coordene esses ativos que estão distribuídos, para facilitar a integração com o sistema do atacado. Então, a gente está falando desde tarifas, seja de fio, né, ou seja de energia, no âmbito da distribuição, mais dinâmicas para conseguir entender o que está acontecendo com a rede, a mercados de serviços ancilares, para poder monetizar esses recursos distribuídos corretamente. Porque se não monetizar, não mobiliza. Né? E se não monetizar certo, não mobiliza certo. E se não mobilizar certo, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então, assim, é inexorável que a gente vai ter que ter um ambiente comercial no atacado e no varejo coordenado, que a gente vai ter mais eletrônica de potência convivendo com o mundo síncrono e que o armazenamento vai entrar de um jeito ou de outro, porque ele é necessário para prover a flexibilidade que permite integrar as fontes variáveis. Eu concordo com vocês também, né? Inclusive nesse ano aqui, né, no estudo da questão das rotas tecnológicas, né, da transição energética, isso deixando um pouco de lado a multidisciplinaridade também nessa questão firme do armazenamento, né, sobre os diversos aspectos também, né, e aí geograficamente a bateria não tenha dúvida, né, no mundo inteiro, mas geograficamente com algumas variações, né. Eu não sei se não é porque nós somos os 3 engenheiros eletricistas e isso não tinha acontecido ainda aqui nessa série de seminários, esse é o 10º, né? E foi um fato raro acontecer de estarmos nós 3 aqui como engenheiros eletricistas, né? Trabalhando em energia, foi uma coincidência, né? Mas, então, eu agradeço muito aí a presença de vocês, eu queria passar a vocês a palavra para as considerações finais. Começar pelo Alexandre. Então, muito obrigado pela presença, Alexandre. Sr. Fernando, em nome do INS, eu que agradeço o convite, a oportunidade de bater um papo aqui com a audiência presencial e remota. Prazer, professor, ele dividir o painel contigo. Como já foi citado, né, para quem tiver interesse de mais informações, o site do INS é bastante recheado de material, seja no site mesmo, seja no portal de dados abertos. Para aqueles que tiverem curiosidade ou interesse de conhecer as salas de controle do INS, o INS tem um programa de visitação, então grupos de pesquisa, estudantes de escolas e tal. Tem no site também o canal para entrar em contato com a área no INS responsável pelo agendamento. Temos escritórios no Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. Então, quem tiver interesse, as portas estarão abertas para apresentar os nossos centros de controle. Muito obrigado, professor Fernando. Euler.
Bem, agradecer o convite mais uma vez, dizer que foi um prazer estar compartilhando esse tempo aqui com o Fernando e o Alexandre, dizer que realmente somos apaixonados, viu, Fernando, também pela área de energia, então, da mesma forma que você e pelo que o Alexandre falou, foi um excelente, casualidade não, mas você disse que foi fugiu a palavra, você disse que foi um fato que não foi previsto, tá, os três engenheiros eletricistas, eu digo que realmente é onde a coisa consegue ter uma evolução e ter um bate-papo muito legal quando tem esses diferentes olhares para a área da energia que a gente tem atuado, né? Então, fico feliz com essa ocorrência aí, que realmente estamos à disposição também para receber vocês, caso tenham ou estejam passando aqui por João Pessoa, será um prazer apresentar aqui o Centro de Energias Alternativas e Renováveis. Muito obrigado aí pelo convite e fico à disposição também. Tá joia. Eu agradeço a vocês novamente, né, pela presença, parabenizo a ambos pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, desempenhando, pelo destaque, e esse foi o motivo também de eu convidá-los aqui para participar desse ciclo de seminários, né? Então, eu, em nome do Instituto de Estudos Avançados da USP, eu agradeço vocês, fico pessoalmente muito honrado. O ciclo Diálogos para o Futuro, Transição Energética ODS 7, continua agora até no próximo dia 30 de janeiro de 2025, tem o próximo seminário, né? E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço a todos e até breve.